Você sente que algo está fora do lugar na sua vida, mas não consegue explicar o quê. Já teve a sensação de estar dentro de uma fornalha, sufocado por pressões, injustiças e provações. E mesmo orando, parece que o céu está em silêncio? Talvez isso não seja apenas mais uma fase difícil. Talvez seja um alerta de Deus, uma última oportunidade antes que portas se fechem. E hoje, você vai entender por que alguns sobrevivem ao fogo e outros se perdem no vazio. A história dos 3 jovens na fornalha, ardente contada em Daniel 3, não é só um conto antigo. É uma chave espiritual poderosa que pode redirecionar a sua vida ainda hoje. Mas o que poucos sabem, e quase ninguém te conta, é que o 4º homem naquela fornalha não era apenas um anjo. Ele era o próprio reflexo do propósito eterno de Deus. E se você está enfrentando tribulações agora, talvez ele já esteja ao seu lado, e você ainda não percebeu. Neste vídeo, vamos revelar os segredos por trás dessa presença misteriosa e como discernir quando Deus está agindo em silêncio para te proteger do que você ainda não vê. Não ignore os sinais. O que você vai ouvir hoje pode transformar sua compreensão da fé, do arrependimento e do tempo certo de obedecer. E se você continuar até o fim, vai entender como passar pelo fogo sem se queimar, como os 3 hebreus fizeram. Antes de seguir, deixa eu te fazer um pedido rápido. Mais de 80% das pessoas que assistem aos nossos vídeos ainda não estão inscritas no canal. Se esse conteúdo já tocou seu coração só pelo começo, imagina o que Deus vai revelar até o fim. Então, se inscreva agora, ative o sininho e prepare-se, porque essa pode ser a palavra que o céu separou para você hoje. Eles sabiam o risco, não eram tolos. Sabiam que a fornalha era real, que a ordem do rei era firme e que a desobediência não era vista como um ato de fé, mas como rebeldia contra o império. Mas mesmo assim, Sadraque, Mesaque e Abed-nego não se dobraram. Quando a estátua de ouro foi erguida e o som das trombetas ecoou sobre a planície de Dura, todos se prostraram, menos eles. Em silêncio, ficaram de pé, como quem já havia escolhido seu propósito muito antes do toque dos instrumentos. Não era orgulho, era discernimento. Eles sabiam que aquele momento carregava o peso de uma última oportunidade, talvez de testemunhar algo além do que olhos humanos podiam ver. Enquanto o povo os julgava, achando que haviam enlouquecido, seus corações estavam em paz, porque mesmo diante do vazio da morte, sabiam que a fidelidade a Deus sempre abre uma porta, mesmo que ela esteja no meio do fogo. E aí vem o alerta para nós. Quantas vezes nos curvamos ao medo, ao sistema, ao que é conveniente, só para não perder algo que no fundo nem preenche mais? Quantas vezes ignoramos os sinais, abafamos o silêncio de Deus dentro do coração e seguimos em direção ao que é visivelmente mais fácil, mas espiritualmente desastroso? Esses 3 jovens não eram super-heróis. Eram homens comuns com uma fé incomum. Eles não oraram pedindo livramento. Oraram para que, mesmo que Deus não os livrasse, eles permanecessem fiéis. Daniel 3, 17 e 18. Isso é maturidade espiritual. Isso é viver com arrependimento constante e olhos abertos para o redirecionamento divino. Porque quando o fogo ameaça consumir, o que sobra em nós revela se a nossa fé é de palha ou de ouro. E nesse tipo de prova não há meio termo. Ou nos rendemos ou permanecemos em pé, esperando o 4º homem aparecer. O rei não entendia o que via. Nabucodonosor, tão acostumado a ser adorado, agora estava com os olhos arregalados e a alma perplexa. Ele se levantou de um salto e gritou: "Não foram 3 os homens que lançamos atados no fogo?" Os conselheiros confirmaram, mas a visão do rei dizia o contrário. "Eu vejo 4 homens soltos, andando no meio do fogo sem se queimar, e o 4º tem a aparência de um filho dos deuses." Daniel 3:25.
Nesse instante, o mundo material e espiritual colidiram diante da fornalha ardente. Algo fora do natural estava acontecendo. E ali, entre as chamas que deveriam consumir, andava o quarto homem. Não era um anjo qualquer. Não era uma ilusão provocada pelo calor. Era uma manifestação divina. Era a presença do próprio Filho de Deus, caminhando no meio do sofrimento com aqueles que escolheram adorá-lo, mesmo que isso lhes custasse a vida. Agora me diga, quantas vezes você já esteve no fogo e achou que estava só? Quantas vezes clamou no silêncio e ninguém respondeu? O quarto homem não apareceu. Antes da fornalha, ele não impediu que os jovens fossem lançados. Ele entrou com eles, e esse é o mistério da fé. Deus nem sempre nos livra do fogo, mas sempre nos encontra no fogo. Ele caminha no meio da dor, da perda, da traição, da escassez, da injustiça. O fogo, que deveria ser o fim, torna-se o lugar da revelação. Não foi no templo, não foi no palácio, não foi numa sinagoga. Foi dentro da fornalha que a glória de Deus foi vista até pelo ímpio. Às vezes, o que mais precisamos não é escapar do fogo, mas ter olhos para ver quem está conosco nele. Porque quando ele está presente, o que deveria queimar, não queima. O que deveria aprisionar, se rompe. E o que parecia ser morte, se torna milagre. O rei se aproximou da fornalha com um misto de medo e reverência. Algo sobrenatural o havia tocado, mesmo sendo um homem acostumado ao poder e ao domínio. E ele gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam e venham aqui. Daniel 3:26. É curioso como aquele que ordenou a morte deles agora os chama com respeito, reconhecendo que eles serviam ao Altíssimo. Os três saíram do fogo andando, não cambaleando, não arrastados, mas firmes, como quem saiu de uma caminhada comum. E todos viram que o fogo não teve poder sobre os corpos deles. Nem um fio de cabelo chamuscado, nem as roupas queimadas, nem cheiro de fumaça. E sabe o que isso revela? Que o livramento de Deus é completo. Quando Ele nos tira da prova, Ele nos tira sem marcas, sem resíduos do que passou. O que era para nos destruir só testifica que Ele esteve lá. A única coisa que o fogo queimou foram as cordas que os prendiam. É essa a libertação que vem de dentro do fogo, a que consome apenas o que nos acorrentava. Às vezes, Deus permite que passemos por fornalhas justamente porque há laços que só se rompem ali. Orgulho, medo, dependência de homens, a necessidade de aprovação, tudo isso é corda que o fogo revela e queimar. O povo ao redor viu três jovens que saíram diferentes. Não pelo que perderam, mas pelo que deixaram para trás. Há libertações que não acontecem em cultos, nem em retiros, nem em orações tranquilas. Elas acontecem no meio do caos, quando a única saída é confiar no invisível. Quando tudo desaba e ainda assim você diz: eu continuo crendo. E é essa fé que move o céu, que atrai a presença do quarto homem e que transforma o fogo de destruição em fogo de purificação. Quando você sair dessa, as pessoas vão olhar e dizer: ela passou por tudo isso e ainda assim não cheira a fumaça. E você vai sorrir não porque esqueceu o fogo, mas porque conheceu o libertador dentro dele. Quando o rei Nabucodonosor viu que aqueles homens saíram ilesos da fornalha, algo dentro dele mudou, e ele declarou diante de todos: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele e desafiaram a ordem do rei, preferindo entregar o corpo ao fogo a negar seu Deus. Daniel 3:28. Repare no detalhe. O mesmo rei que mandou matar, agora reconhece a fé deles como exemplo. Isso é a força do testemunho que nasce da dor. Quando você passa pela prova e não nega a fé, você planta sementes no coração dos que te observam. Nem sempre o livramento é só para você. Às vezes, é para abrir os olhos de quem não crê.
A fornalha se tornou púlpito e o rei, que jamais pisaria numa sinagoga, proclamou a glória de Deus no meio do povo. Deus é tão poderoso que transforma o perseguidor em pregador e o cenário da humilhação em palco de adoração. E mais, Nabucodonosor fez um decreto. Disse que ninguém poderia falar contra o Deus daqueles 3 jovens, porque não há outro Deus que possa salvar dessa maneira. Versículo 29. Não apenas reconheceu, mas defendeu e ainda promoveu os 3 em Babilônia. Irmão, irmã, quando Deus te livra, Ele também te honra. Ele não deixa que tua fidelidade passe despercebida. O mesmo sistema que tentou te apagar vai ser obrigado a te colocar em evidência. Não porque você buscou glória, mas porque Deus quis mostrar que a fé verdadeira não se dobra e não se queima. O reconhecimento público não é sobre vaidade, mas sobre glorificar o nome do Senhor diante dos homens. Quando alguém olhar para sua história e disser só Deus para fazer isso, você vai entender. Valeu a pena confiar, valeu a pena não ceder, valeu a pena atravessar o fogo, porque agora até quem te desprezava vai testemunhar. Deus é real e Ele age em favor daqueles que confiam nele. A cena era desesperadora aos olhos humanos, mas carregava um mistério divino. Eu vejo 4 homens soltos que andam no meio do fogo sem se queimar, e o aspecto do quarto é semelhante ao de um filho dos deuses. Daniel 3:25. Quem era esse 4º homem? Nabucodonosor não sabia nomeá-lo, mas sabia que não era comum. Ele viu algo celestial, algo, ou melhor, alguém que desafiava a lógica e impunha temor. Os estudiosos chamam isso de uma teofania, uma manifestação visível de Deus antes da encarnação de Cristo. Muitos creem que era o próprio Jesus, o Filho de Deus, aparecendo no Antigo Testamento. E isso muda tudo, porque significa que, antes mesmo da cruz, ele já caminhava com os fiéis na hora da angústia. Isso mostra que a presença dele não depende de templo nem de tempo. Ele entra no fogo quando você entra. Ele pisa no chão escaldante quando você está cercado. Ele não te livra da fornalha. Ele te livra na fornalha. E isso muda a maneira como enfrentamos o sofrimento. Perceba, o fogo continuava ardendo, mas já não causava dano. A presença do 4º homem não apagou as chamas, mas anulou o poder delas. E isso é tão atual, porque muitos querem um evangelho sem luta, sem calor, sem provação. Mas o verdadeiro evangelho é aquele em que a glória se revela no meio da crise. Não foi o fogo que foi embora, foi Deus que entrou no fogo. E a pergunta que ecoa até hoje é: quem é esse 4º homem que caminha entre nós quando tudo desmorona? Ele é o socorro bem presente na angústia. Ele é o consolo dos fiéis perseguidos. Ele é a sombra refrescante na fornalha da vida. E talvez hoje você esteja aí, cercado por labaredas, se perguntando se Deus te abandonou. Mas olhe com olhos espirituais. Há outro contigo. Há um 4º homem nessa história, e ele veio para garantir que você não será consumido, mas transformado. Ele veio para mostrar que a fornalha não é o fim, é o palco do sobrenatural. A fornalha em que os 3 hebreus foram lançados não era apenas um cenário de aflição, era também um altar de transformação. No plano espiritual, o fogo tem um significado profundo. Ele purifica, refina, separa o precioso da escória. Em Malaquias 3:3, lemos que o Senhor assentar-se-á como fundidor e purificador de prata. Ou seja, Deus usa o calor da adversidade para revelar a essência da nossa fé. O ouro puro só se forma quando passa por altas temperaturas. E da mesma forma, há coisas em nós que só serão arrancadas quando enfrentamos a pressão do fogo. Orgulho, vaidade, dependência de aprovação, medo de críticas. Tudo isso se dissolve quando a alma é colocada diante de Deus em meio à dor. Não é castigo,
é lapidação. Porque o Pai nos ama tanto que não permite que permaneçamos como somos. Ele nos quer como vasos limpos, puros, aptos para toda boa obra. Por isso, não amaldiçoe sua fornalha. Pergunte a Deus o que precisa ser queimado dentro de você. Muitos oram pedindo livramento, mas poucos oram pedindo purificação. No entanto, o fogo da fornalha é o mesmo que consome o pecado e revela a fidelidade. Os 3 hebreus não saíram dela como entraram. Eles saíram com um testemunho que impactou uma nação. Saíram com roupas intactas, mas com o espírito mais forte. E é isso que o fogo espiritual faz. Queima as amarras, não a fé. Consome o que é carnal, mas preserva o que é eterno. Então, quando você sentir o calor das provações aumentando, lembre-se, Deus não perdeu o controle. Ele está operando algo profundo, moldando seu caráter, afinando sua sensibilidade espiritual. E o que vai sair? Do outro lado é alguém mais parecido com Cristo. Não peça apenas para sair da fornalha, peça para sair transformado. Porque no reino de Deus, o fogo não é sinal de abandono, é sinal de obra em andamento, e o oleiro só aquece o barro que ele pretende usar. O que aconteceu após o livramento dos 3 jovens da fornalha foi mais do que uma reviravolta no enredo. Foi uma mudança no coração de uma nação. Nabucodonosor, o rei mais poderoso da época, testemunhou algo que nem seus magos, nem seus deuses puderam explicar. Ele viu homens saindo ilesos de um fogo que matava até quem chegava perto. Mas mais do que isso, ele viu a presença de um 4º homem ali dentro. Alguém que ele mesmo descreveu como tendo a aparência de um filho dos deuses. Esse milagre não foi apenas para os hebreus. Foi para mostrar ao mundo quem é o verdadeiro Deus. A fé daqueles 3 servos foi como uma flecha certeira no orgulho do Império Babilônico. O rei, que antes exigia adoração à estátua de ouro, agora se prostra diante do Deus de Sadraque, Mesaque e Abed-nego e declara: não há outro Deus que possa livrar como este. Veja o poder do testemunho. 3 jovens que não buscaram glória pessoal acabaram sendo instrumentos de uma revelação nacional. Quando uma vida é fiel a Deus no meio da fornalha, ela se torna um farol para os que estão nas trevas. O impacto do livramento ultrapassou os muros do palácio, ecoou pelo povo, influenciou o decreto real, mudou a narrativa espiritual daquele tempo. O rei não apenas reconheceu o Deus dos hebreus, ele ordenou que ninguém falasse contra ele. É isso que acontece quando a fidelidade encontra o favor de Deus. O impossível se torna público, e cada lágrima derramada em secreto vira semente de testemunho diante das multidões. Talvez hoje você esteja sendo observado por alguém que não crê, mas quando o milagre acontecer, e ele vai acontecer, essa mesma pessoa terá que confessar que há algo diferente na sua vida. Nunca subestime o impacto da sua obediência silenciosa. O mundo pode até não entender seu culto, sua oração ou sua renúncia, mas vai entender o seu livramento, porque quando Deus age, até os incrédulos reconhecem: ali esteve o dedo do Senhor. No calor daquela fornalha ardente, onde a lógica dizia que a morte era certa, surgiu uma presença inexplicável, um 4º homem, diferente, sobrenatural, que caminhava ao lado dos 3 jovens. Nabucodonosor, homem acostumado a julgar aparências e exercer autoridade, ficou atônito ao vê-lo e disse: o 4º é semelhante a um filho dos deuses. Na teologia cristã, muitos identificam essa figura como uma teofania, uma aparição do próprio Cristo antes de sua encarnação em Belém. Veja que beleza! Antes da cruz, antes dos milagres registrados nos evangelhos, antes mesmo da manjedoura, Jesus já caminhava com os seus na aflição. Ele não apareceu para tirar os 3 da fornalha antes do tempo. Ele entrou nela com eles. Isso muda tudo. O 4º homem não representa apenas livramento, mas comunhão no sofrimento.
Ele não observa de longe. Ele entra, ele está presente quando o fogo consome tudo, menos a fé. O que aconteceu ali não foi coincidência, nem sorte, nem acaso. Foi o resultado direto da fidelidade inabalável daqueles 3 jovens e da obediência radical a um Deus que não compartilha sua glória com ninguém. Eles sabiam que poderiam morrer queimados. Ainda assim, responderam ao rei com um tipo de discernimento raro hoje em dia. Se o nosso Deus quiser, ele pode nos livrar. Mas se não quiser, mesmo assim não serviremos a teus deuses. Daniel 3, 17 e 18. Isso, meu amigo, é fé com propósito. É confiar mesmo quando o céu parece em silêncio. A fidelidade deles não era condicional. E Deus, vendo isso, interveio de maneira que até hoje ecoa como um alerta. Ninguém que o honra é deixado no vazio. O livramento não veio antes da fornalha, veio dentro dela. Porque o que conta para Deus não é só o clamor no momento do desespero, mas a obediência silenciosa quando tudo em volta nos convida à desobediência. Essa história nos ensina que mesmo quando tudo parece perdido, quando é a última oportunidade de recuar, permanecer fiel ainda é o caminho da paz. Agora, preste bastante atenção, porque aqui mora uma das revelações mais profundas e poderosas de toda essa narrativa. O rei Nabucodonosor viu 4 homens andando livres no meio do fogo e declarou que o quarto tinha a aparência de um filho dos deuses. Daniel 3:25. Mas para nós, que lemos com discernimento espiritual, fica claro, aquele não era apenas um anjo, era o próprio Cristo pré-encarnado, caminhando com seus servos fiéis no momento da maior aflição. Isso não é apenas simbólico, é um grito divino de alerta para todos nós. Jesus não aparece apenas quando tudo está calmo. Ele entra nas fornalhas da vida, nos redireciona, nos cobre com sua presença e transforma o terror em testemunho. O quarto homem é uma manifestação do cuidado eterno de Deus, que responde à fidelidade com presença real. Ele não nos livra da fornalha, mas sim caminha conosco dentro dela. Porque ali, no silêncio do fogo, ele revela que o vazio da vida sem fé é muito mais perigoso que o calor das provações. Quem diria que aquele rei arrogante, que se achava o próprio Deus sobre a terra, seria confrontado de forma tão direta pelo Deus verdadeiro? Pois é, meu amigo, Nabucodonosor presenciou algo que virou sua vida do avesso. Ele viu o impossível acontecer diante dos seus olhos e ali sua alma foi sacudida. O fogo que era para o consumir serviu para revelar. O silêncio de Deus virou resposta. O propósito oculto, enfim, foi revelado. Não era só sobre os 3 jovens, mas sobre uma nação inteira que precisava ser tirada do engano. O rei declarou diante de todos: não há outro Deus que possa livrar como este. Daniel 3:29. Foi o começo de um arrependimento que traria transformação, não imediata, mas progressiva, como muitas vezes é conosco. Deus sabia exatamente o que estava fazendo. A fornalha foi um espelho para a alma daquele homem, e ele foi confrontado com sua própria desobediência, orgulho e vazio. E ali começou seu redirecionamento. Até aqui, a gente viu o quanto a fidelidade de Deus se revela nos momentos mais extremos. Mas agora, preste atenção. O quarto homem na fornalha não era só um livramento passageiro, era uma revelação eterna. Ele não apareceu só para apagar o fogo. Ele apareceu para mostrar que, mesmo quando tudo parece perdido, Deus caminha conosco. Mesmo quando o silêncio parece cruel, mesmo quando o vazio grita, mesmo quando o arrependimento pesa, ele continua ali, firme, fiel. Essa figura misteriosa na fornalha representa algo muito mais profundo. A promessa de que Deus nunca abandona os que permanecem com propósito, mesmo que enfrentem a desobediência alheia ou as consequências do caos. Ali estava o símbolo vivo do discernimento de Deus, de que Ele sabe o tempo certo, a medida exata,
e que sempre nos dá uma última oportunidade. Aquilo não era só sobre salvação física, era sobre salvação da alma, testemunho para as gerações, paz no meio da guerra. Agora que você ouviu tudo isso, me diga com sinceridade, você já sentiu como se estivesse dentro de uma fornalha ardente? Como se o silêncio de Deus fosse o maior peso que você carrega? Talvez você esteja justamente no momento mais escuro da sua vida e não percebeu que essa é a última oportunidade de redirecionamento antes que seja tarde demais. O alerta foi dado. O vazio que te consome não é o fim, é o início de um novo propósito. Se você escolher o arrependimento e escutar a voz do Espírito que ainda sussurra, compartilhe aqui nos comentários. Qual parte dessa mensagem mais tocou o seu coração? Qual dessas revelações fez você repensar sua caminhada de fé, sua obediência, seu discernimento espiritual? Eu quero ler a sua história. Sua experiência pode consolar outras almas que também estão passando pelo fogo. E claro, se ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. Ative o sininho e não perca mais nenhum conteúdo como este, que abre seus olhos espirituais e reacende sua esperança. E já se prepare. No próximo vídeo, vamos revelar por que alguns milagres só acontecem quando tudo parece perdido. Fico por aqui. Que a paz que excede todo entendimento guarde o seu coração. Eu sou Valentino e te espero no próximo vídeo.